Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente nessa data. Hoje é dia 23 de setembro de 2020. Como eu disse, toda sessão farei questão de dizer a data em que está ocorrendo a mesma. Antes de nós iniciarmos o pequeno expediente, toca aí, por favor. Por determinação do senhor presidente da casa, eu lerei aqui uma suspensão de liminar. Pois bem, vamos lá? Registro 2020.000773179. Natureza, suspensão de liminar. Processo número 22.28172-36.2020.8.260000. É bom sentar que vai demorar, viu, gente? São 6 páginas. Pedido de suspensão de liminar, ação de obrigação de fazer. Decisão que vedou a realização de sessões parlamentares presenciais, facultadas apenas sessões em meio virtual. Ordem judicial dirigida à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que exerça controle de acesso em suas dependências com medição de temperatura, imposição de uso de máscara de proteção e álcool gel, descumprimento sujeito a multa diária de R$100 mil, grave lesão à autonomia e à ordem administrativa do Poder Legislativo, manifesto interesse público no funcionamento regular da Assembleia Legislativa. Pedido deferido. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo postula a suspensão dos efeitos da liminar concedida nos autos da ação de obrigação de fazer número 10.448-38.2020.8.26.0053, sob fundamento de grave lesão à ordem administrativa e à autonomia do Poder Legislativo Estadual. Consta dos autos que, a pedido da deputada ofendida, com a conduta de parlamentares que supostamente não usavam máscaras faciais durante a sessão plenária, dada a suposta falta da fiscalização a cargo da administração da Assembleia e para colocar sob uma eficaz proteção à esfera jurídica e à saúde da autora, o juízo vedou a Assembleia Legislativa de São Paulo que a Assembleia Legislativa de São Paulo venha a realizar sessões parlamentares de qualquer natureza com presença física dos deputados, autorizando-se, pois, apenas que essas mesmas sessões realizem-se por meio virtual. Ademais, determinou a Assembleia Legislativa de São Paulo que impunha rigoroso controle ao acesso de qualquer pessoa parlamentar, funcionários e público em geral, às suas dependências, de modo que deve submeter qualquer dessas pessoas a um controle de temperatura corporal. Obrigatório uso de máscara de proteção, além de colocar à disposição daqueles que ali puderem entrar acesso a substâncias como álcool gel, segundo os padrões exigidos por órgão oficial da Vigilância Sanitária de São Paulo. Para a hipótese de descumprimento, impôs multa diária de valor de R$100 mil. Sustenta a Assembleia que a decisão tem potencial para causar grave lesão à ordem administrativa e à autonomia do Poder Legislativo Estadual, ainda mais porque a medida obsta o exercício do seu escopo constitucional e, nesse sentido, tem caráter satisfatório. Há normas internas acerca dos cuidados sanitários para evitar o contágio da Covid-19 e a fiscalização ocorre a contento. É o relatório. Decido. 1. A suspensão de efeitos de tutela concedida contra este público pelo presidente do tribunal. Contra ente público pelo presidente do tribunal competente para conhecer do correspondente recurso, constitui medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, sem constituir sucedâneo recursal. Por isso mesmo, o incidente não tem por objeto a análise do mérito do feito de origem. Seu foco está no exame da efetiva e possível lesão aos interesses públicos tutelados. Nem poderia ser diferente, tendo em vista a função tipicamente cautelar do Instituto, que funciona como medida de contracautela, com vistas a obstar que se ponham em risco a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. No caso, a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, ainda que dotada de adequada fundamentação, deve ter sua eficácia suspensa, porque, à luz das razões de ordem e segurança públicas, ostenta periculum in mora, inverso de densidade manifestamente superior àquele que aparentemente animou o deferimento da tutela de urgência.
Além de impor óbice de relevo à sistemática atual do funcionamento do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, entre aspas, para colocar sob uma eficaz proteção a esfera jurídica e a saúde da autora, fecha aspas, a ordem judicial tem o efeito de injustificada ingerência em tema vinculado à organização e à coordenação interna da Casa Legislativa. Salvo pelo relato da deputada Mônica Cristina Seixas Bonfim, inexistem sinais indicativos de que tenha se omitido o presidente da Assembleia Legislativa em regrar o funcionamento da Casa em tempos de pandemia e de fiscalizar, dentro da adequada razoabilidade, o cumprimento das normas de proteção sanitária preventivas à contaminação pelo coronavírus. A suspensão da eficácia da ordem de primeiro grau encontra plena justificativa no manifesto interesse público de que seja mantido o funcionamento regular da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de sorte a evitar grave lesão à ordem ante o impedimento da execução dos trabalhos legislativos, segundo o regramento interno e as medidas de segurança à saúde e à vida estipuladas por sua alta administração. 2. De todo oportuno considerar que, em momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, especialmente na delicada fase de flexibilização de isolamento e de abertura para atividades presenciais, é de rigor privilegiar o conhecimento técnico e a visão própria das necessidades e características de funcionamento de cada órgão público e de cada poder de Estado. Nesse sentido, ninguém mais do que o próprio Poder Legislativo, por seus órgãos diretivos e de administração, tem as melhores condições e mais acurados critérios para deliberar acerca do tema em análise, no sentido de organizar seu funcionamento, controlar e fiscalizar o cumprimento de regras voltadas à proteção de seus membros, de seus servidores e do público em geral. Por isso, decisão judicial não tem o condão de substituir o critério de conveniência e oportunidade da administração interna do Poder Legislativo, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisões equilibradas e adequada aos parâmetros de funcionamento interno da Casa de Leis. A forma de realização das sessões plenárias. 3. A forma de realização das sessões plenárias e do desenvolvimento das demais atividades legislativas, em regra, está afastada da análise pelo Poder Judiciário, porque constitui o próprio mérito dos atos administrativos da direção da Assembleia, e nessa qualidade não podem ser alvo de ingerência judicial. Por conseguinte, a decisão questionada cria risco potencial à ordem administrativa interna da Assembleia, na medida em que dificulta ou impede o normal funcionamento do Poder Legislativo do Estado de São Paulo. Sem sinais concretos de que esteja em risco a saúde do público e dos deputados estaduais, o interesse individual de um dos membros do Parlamento não pode, aliás, eu vou repetir isso aqui, o interesse individual de um dos membros do Parlamento não pode se sobrepor ao interesse público ligado ao pleno funcionamento do Poder Legislativo. 4. O Poder Judiciário pode e deve, respeitados os parâmetros constitucionais, atuar quando chamado pela pessoa legitimada, inclusive em situações de urgência atinentes à atual crise. Ocorre que, em tal contexto, a atuação deve ocorrer se e quando estiver configurado um panorama de omissão apta à materialização de prejuízos. No caso, ao menos por hora, ainda existem sinais indicativos de omissão que possa ser imputado aos órgãos administrativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pelos fundamentos expostos, defiro o pedido e suspendo a eficácia da decisão liminar proferida pelo juiz da terceira vara de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Cientifiquem-se a juízo e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São Paulo, 23 de setembro de 2020, data de hoje, assina o presidente do Tribunal de Justiça, o senhor Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Portanto, está lida aqui a suspensão de liminar. Eu queria aqui que a câmera fizesse uma tomada geral aqui da frente, por favor, para mostrar o distanciamento que fica a tribuna aqui da Assembleia. Queria lembrar aqui, sou testemunha disso,
que o presidente da casa está tomando e sempre tomou todas, bem como a sua equipe técnica, sempre tomou todas as medidas necessárias desde o início da pandemia para que fosse assegurada a saúde dos deputados, dos funcionários, aqueles que frequentam essa casa. Então, álcool gel, máscara, isolamento, tudo que pôde ser feito foi feito. Aqui nessa casa, os deputados, quando se encontram nessa casa, eles sim permanecem de máscara. Alguns na tribuna retiram a máscara porque estão isolados dos demais, o que fica bem claro aqui que não há o contato físico. E também a gente vê em todas as situações que são mostradas na TV, não só na Rede Alesp, porque a pessoa que está se apresentando ao público, normalmente ela faz sem máscara, até para que o público veja o rosto dessa pessoa. E nós, deputados, que já somos pessoas, infelizmente, que não tem muito o carinho ou até a simpatia da maior parte da população, quando nós falamos com eles mascarados, aumenta mais ainda a nossa máscara. Então eu acho interessante, sim, que quando alguns deputados fazem uso da tribuna, naquele momento da sua fala, eles retirem a máscara, até para que a pessoa veja com quem está falando. Agora, isso não muda em nada a situação, a situação de perigo, a situação de risco às pessoas que estão aqui dentro. Porque o presidente tem mantido, sim, as regras de segurança. Aliás, até colocou detector de metais, a Polícia Militar tem agido não só nessa parte, mas inclusive, agora, antes era uma segurança particular que fazia, agora é a segurança da Polícia Militar que faz a tomada de temperatura. Então, eu quero aqui parabenizar o senhor presidente da casa e parabenizar o juiz que fez aqui a suspensão dessa liminar, porque é um absurdo impedir que os deputados venham nessa casa se manifestar, porque para isso que nós somos eleitos. Cada um de nós tem aí milhares de votos que representam uma parcela da população e todo o deputado tem o direito de falar nessa tribuna, manifestar-se livremente, porque é para isso que ele foi eleito. E quando isso não ocorre, é um arrombamento da democracia. Vamos então para o pequeno expediente.